Sistema é o nome que damos a um conjunto de elementos que formam um todo organizado. Qual o sistema que vivemos no Brasil? Você já pensou em como se organiza esse sistema e quem está no comando? Será que o que vivemos hoje é apenas uma grande farsa, onde a cada 4 anos temos que escolher sempre entre 2 lados da mesma moeda? Estaria todo o sistema político infectado com o mesmo vírus? A história da nova democracia brasileira se confunde com o crescimento dessas ideologias de esquerda, pois os mesmos protagonistas que pautavam por esses ideais foram os que fundaram a nossa Constituição de 88, e são hoje os que estão à frente dos grandes partidos políticos no Brasil. Poder é fazer com que você seja obedecido, exercer sua autoridade por meio da influência ou da força. Existem 3 formas de exercer o poder em uma sociedade: o poder político-militar, o poder econômico e o poder intelectual. O que Marx propunha? O que os marxistas? Qual é o sonho dourado do marxista? Não é que não haja dominação, é inverter a classe dominante e a classe dominada. E para isso é preciso tomar o Estado por dentro. Espero que não tenha passado do point of no return, do estado de coisas além do qual é impossível voltar. Quando mais de 50% da população depende, inclusive economicamente, do Estado, quem votará para reduzir o Estado? Então, quando o Estado alcança um determinado ponto de grandeza, de tamanho, de custo, começa a se tornar inviável trazê-lo de volta a um tamanho razoável. E é por isso a força também da esquerda por um Estado cada vez maior, ainda que isso seja sustentável. Após a morte de Stalin, principalmente nos partidos comunistas em países democráticos, apostaram que a revolução se daria pela tomada dos espaços nos meios de propagação da mensagem, ou seja, pela conquista do poder intelectual. Conforme Gramsci, todos devem ser socialistas sem que se deem conta. Para se conquistar o poder, deve-se primeiramente conquistar as mentes e os corações das pessoas. E quem ficou com o PT, na verdade, foi o público, digamos assim, a base essencial e original do PT, que foi a intelectualidade, principalmente universitária. O PT surgiu com os intelectuais da USP, junto com o pessoal da Teologia da Libertação, um pouco, e a CUT. Mas ele, muito mais do que um partido de trabalhadores, ele sempre foi um partido de intelectuais, né? Então ele foi realmente o primeiro, digamos assim, intelectual coletivo, no sentido do Gramsci, a chegar ao poder no Brasil, tendo seguido a receita gramsciana exatamente, quase ipsis literis, né? Então vários fundadores do PT são intelectuais que, inclusive, foram os primeiros tradutores de Gramsci, que introduziram o Gramsci no Brasil. Há uma espécie de hegemonia do pensamento na formação dos nossos professores alfabetizadores. Eu diria que isso começa em meados da década de 80. E essa formação ela está no cerne do desequilíbrio educacional brasileiro. Os professores são formados nas universidades para aprenderem quem é Paulo Freire, quem é Emília Ferreira, quem é Marx, quem é Lenin, mas não tem a percepção do que é metodologia de ensino com evidência científica, como ocorre no mundo inteiro. Isso não é por acaso, e a tese tanto do Gramsci como os componentes da Escola de Frankfurt e da guerra de posição. Então as nossas universidades estão majoritariamente dominadas pelo pensamento de esquerda, e é lá que são formados os professores, é lá que é avalizado o livro escolar que vai para as escolas de todo o país. Introduziram o tal do socioconstrutivismo, que hoje sabe que o socioconstrutivismo não apenas imbeciliza a pessoa, mas cria até lesão cerebral, né? E
Quem foram os grandes agentes disso? Eu acho que o principal foi a editora Abril, com as revistas Escola, depois a Nova Escola e Sala de Aula, que eram órgãos do socioconstrutivismo. Por aí que entrou Emília Ferreira, Celestão Freinet, toda essa porcariada socioconstrutivista comunista entrou no Brasil através desse, porque era o único órgão que alcançava todos os professores no Brasil. Né? Então, alguém culpou eles pelo que aconteceu? Não, eles não têm culpa nenhuma. O que acontece? Quer dizer, nós estamos saindo aí de quase 2 décadas, né? 20 anos de governo esquerdista. Né? Mais, né? Se a gente contar o período sob os tucanos e tudo, quer dizer, na verdade dá muito mais tempo aí sobre domínio da esquerda. Né? Então o que acontece? Quer dizer, nessas últimas décadas, o maior comprador de livros, né, do mercado editorial, né, quem foi? Foi o governo. Quer dizer, o governo, então, com as compras fenomenais que ele faz todos os anos para distribuir os livros paradidáticos nas escolas, quer dizer, ele se tornou a principal fonte de renda para muitas editoras. Né? Agora, tudo tem um preço. Né? Quer dizer, para o livro ser escolhido pelo governo, as editoras fazem, né, sugerem de maneira muito persuasiva aos escritores que eles escrevam dentro daquela pauta que é estabelecida pelo MEC. Né? Claro, porque o MEC oferece uma pauta. Né? Ele diz assim, olha, o livro para ser comprado precisa seguir este critério, e são critérios ideológicos. Você tem o gramscianismo aplicado ao mercado editorial muito semelhante ao mercado jornalístico, tá? Os jornais, as revistas. O mesmo tipo de influência, de hegemonia. Você tem no mercado editorial 50 anos, pelo menos, de hegemonia da esquerda no mercado editorial. Isso significa que livros liberais, conservadores, são violentas exceções. Em 2008, a revista Veja publicou uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Census, que comprovou tudo aquilo que a gente já sabia, né? Que, de fato, as escolas, as universidades estão sendo usadas para fins políticos, de propaganda política e partidária. Essa pesquisa do Instituto Census, ela mostrou que 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Isso é um número impressionante e que corroborou uma pesquisa feita em 2004 pela Unesco. Então, os dados dessas duas pesquisas são convergentes e mostram que para 78% dos professores brasileiros na educação básica, a principal missão da escola é formar cidadãos. E para apenas 8% é transmitir conhecimento, transmitir as matérias aos estudantes. Essa pesquisa, tanto do Instituto Census como da Unesco, comprovaram essa percepção generalizada que existe de que, efetivamente, as escolas estão sendo usadas para fins de propaganda política, de doutrinação e propaganda política partidária. Professor de filosofia, concursado. O professor não pode agir em sala de aula como um militante. Ele é um servidor público, ele é um agente do Estado. Dia 22, a gente integra a paralisação do dia 22 de greve geral. E o Estado, de acordo com a Constituição Federal, o Estado brasileiro, ele é politicamente neutro. Existe a Constituição, prevê o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Então não cabe ao professor, no exercício das suas funções, fazer propaganda de partido político, por exemplo. E muito menos, ou também não lhe cabe, mobilizar os seus alunos, manobrar os seus alunos para que eles participem de um ato político, de uma manifestação a favor ou contra uma determinada corrente que disputa o poder na sociedade. Isso é ilegal, também por força da Constituição. Dos professores que estão formando nossos alunos, 86% veem Che Guevara de forma positiva e 65% veem Lênin de forma positiva. Que cidadãos são esses que estamos formando? Nós estamos vivendo um momento muito difícil na educação brasileira. Agora, com a Base Nacional Curricular Comum, eu particularmente estou assustado com os documentos que foram publicados pelo MEC,
O primeiro documento era um panfleto doutrinário e um atraso pedagógico. O segundo é um panfleto doutrinário e um atraso pedagógico um pouco menor. Me parece que é um bode na sala, né? Se criar dificuldade para se gerar facilidade. O ministro alega que vai filtrar esse processo, que vai submeter ao Conselho Nacional de Educação, mas eu não posso acreditar num conselho que está completamente aparelhado, né, que com raras exceções é formado por ativistas políticos de esquerda. Então a hegemonia política, ela inclusive ela agride a Constituição brasileira, que fala da pluralidade. O governo do PT é majoritariamente apoiado pela União Nacional dos Estudantes. A UNE é a entidade máxima dos estudantes brasileiros e representa cerca de 6 milhões de universitários. Em 1937, ano que Vargas decreta o Estado Novo, os estudantes fundam a União Nacional dos Estudantes, UNE. Na UNE, o mimeógrafo rodava panfletos fazendo propaganda socialista ao som da Internacional, tocada na vitrola doada pelos americanos. A União Soviética, pátria-mãe do socialismo, era o exemplo a ser seguido. E o comunismo a utopia em corações e mentes jovens pelo mundo afora. Até Carlos Drummond de Andrade fez versos para Stalin. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Saber que resistes. Então, a UNE hoje perdeu credibilidade. A CPI da UNE é uma necessidade. Nós queremos pressionar as autoridades da Câmara nos próximos meses para que ela saia do papel. Ela está aprovada, está lida em plenário, ela tem que acontecer. A investigação principal é saber aonde foi, onde está sendo usado o dinheiro das carteiras estudantis arrecadadas no Brasil inteiro. Teve uma indenização, que nós queremos saber onde aplicar esse dinheiro, indenização pelos mortos na época da ditadura militar que tinham vínculo com a UNE. O que é isso? Foram milhões de reais via governo federal do PT, pagos por uma entidade como a UNE, e as famílias não participam disso. Existiram esses casos, não existiram, tem comprovação, não, fizeram uma indenização milionária. Nós queremos na CPI da UNE saber se esse dinheiro foi usado só para pagar ônibus, manifestantes que vinham aqui fazer protesto, ou seja, o governo aparelhou a UNE, a CUT, o MST com o dinheiro do governo para simular que eles tinham apoio popular para impedir o impeachment, aparelharam esses órgãos para virem aqui para contestar projetos de lei que poderiam investigar ou a criação de CPIs. Pode ter certeza. Meu feeling é que uma CPI da UNE põe mais gente na cadeia. O movimento estudantil ele é um movimento autoritário, totalitário, truculento, violento, e ele não... Eu cheguei a escrever isso outro dia numa coluna na Folha. Você encontra mais debate em igreja evangélica do que na universidade. A universidade não tem nenhuma liberdade de debate. Não há nenhuma possibilidade de você levantar qualquer posição contrária ao conjunto de professores que administram aquele espaço, certo? E, assim, há uma piora no sentido de que há mais jovens que chegam com um discurso fechado, identificado com a esquerda, já na universidade. E quando eles chegam na universidade, então, se você estiver falando assim de um curso de humanas, onde tem várias disciplinas de humanas, eu diria que 80% ou 90% do conteúdo dado em sala de aula será de esquerda. Tomar o Estado por dentro significa mudar a lógica de funcionamento, por exemplo, do Ministério da Educação. O Ministério da Educação agora deixa de ter a função de servir para Marx a burguesia e passa a ter a função de ser um elemento de revolução, de contribuir para a quebra da dominação da burguesia, da formação do proletário cidadão. Fecha muito com as teorias de educação que são aplicadas no Brasil. Essa questão da hegemonia da esquerda, né, sobretudo no meio universitário, que eu acho que isso fez muito mal para a cultura além da universidade, né, porque causou um certo
uma restrição muito preocupante, né, do imaginário das pessoas. Uma coisa que o Olavo de Carvalho fala sempre, que a sua capacidade de imaginação, de ampliar suas imagens, é muito importante para quem exerce atividade intelectual, né? Há décadas estamos formando pessoas com base no pensamento marxista. Onde toda essa gente foi trabalhar? A mídia é o maior formador de opinião da população. São TVs, blogs, jornais e revistas que contam ao povo o que está acontecendo. Mídia técnica significa que o governo deveria gastar com publicidade proporcionalmente à audiência dos respectivos veículos de comunicação. O problema é que a pesquisa brasileira de mídia identificou que a mídia técnica está longe de ser realidade. O dinheiro investido em publicidade parece não ter nenhuma relação com a audiência do veículo. Qual é o critério? A farra com o dinheiro público é tão avassaladora que já houve casos de jornal fictício receber verbas publicitárias. Desde que a presidente Dilma chegou ao poder, os gastos com publicidade só aumentaram. Apenas no ano de 2014, a presidente gastou 210 milhões com campanhas em nome da presidência. O ex-editor da Isto É Brasília revelou que o banqueiro Daniel Dantas, que acabaria sendo preso em escândalos de corrupção, quando estava com sua imagem em risco, acionou um dos seus contatos na mídia, Leonardo Atush, jornalista da Isto É, para publicar matérias que defendessem seus interesses na mídia. Em 2011, Leonardo Atush montou sua própria publicação, o Brasil 247. Duas acusações importantes surgiram contra o 247 na sua trajetória. A primeira foi encontrada num imóvel do doleiro Alberto Youssef, delator da Operação Lava Jato, no monitor de um computador. Um papel com anotações com o nome do jornalista, seu número de telefone e uma indicação de pagamento de 6 parcelas de R$40 mil, sugerindo pagamento entre a quadrilha de Youssef e o editor do portal. Foram também encontradas movimentações milionárias entre as contas da empresa e as empreiteiras investigadas. No mesmo dia dessas descobertas, o Brasil 247 publicou uma matéria mencionando Pascovitch e defendendo a soltura do lobista. Com as eleições de 2010, a blogosfera progressista sentiu a necessidade de unificar o movimento com o intuito de formar pautas de acordo com a defesa da candidatura da ex-presidente Dilma. Foi então criado o movimento dos blogueiros progressistas, BlogProg, em São Paulo, com a participação de personalidades como Leonardo Sakamoto. É possível afirmar que para cada leitor do blog Conversa Fiada, o governo gastou 1 centavo em publicidade, enquanto para o leitor da Folha, o gasto foi de 5 centésimos de centavo. Em 2013, a revista Carta Capital recebeu quase 7 vezes mais investimentos por leitor que a revista Veja, Isto É e Época. Quem é Leonardo Sakamoto? Um dos membros da BlogProg. Sakamoto é um blogueiro militante que faz parte dos 54 replicadores da agência pública, uma organização que determina pautas para portais como a Carta Capital, Catraca Livre, Brasil Post, Sul 21 e muitos outros portais de notícias. Sakamoto recebeu da deputada Maria do Rosário do PT a autorização de repasse de R$546 mil às suas militâncias. A agência pública, conforme alega seu site, recebe como financiadores fundações estrangeiras como a Fundação Ford, Open Society Foundation, Oak Foundation, entre outras. O que são essas fundações? O que elas querem? A mídia é, junto com as empreiteiras do petrolão, o segmento mais corrupto que existe. E eu posso dizer isso porque minha cabeça rolou em todos os grandes veículos de comunicação. Em todos teve interferência política. Em todos. A imprensa constrói e destrói reputações. E constrói e destrói reputações não como um projeto longo. É conforme o que lhe convém. Quantas vezes nós vimos imprensa mudar de lado, mas da forma mais descarada. Ela não diz mudei de lado. Ela simplesmente exalta uma figura aqui e depois destrói. Exalta outra figura ali e depois destrói. Me diga qual é a grande imprensa que não recebe dinheiro público, que não recebe dinheiro de governo federal, que não recebe dinheiro de estatal, que não recebe dinheiro de banco público, que não recebe dinheiro de governos estaduais e municipais. E muitas vezes a imprensa faz a política do achaque. Ah, não quer pagar? Então você vai ver. E aí bate. Denúncia, bate. Como é que funciona em geral, né? Em geral você faz uma reunião de pauta, em geral o editor-chefe, ou secretário de redação, né, ou diretor-geral, vem ali já com a linha editorial pronta, né, troca uma ideia, a pauta é essa, a pauta é aquela, ó, você vai construir matéria nesse sentido. Então você já recebe uma orientação, ponto. Né? Aquilo vai voltar para a mão do editor, o editor vai corrigir, vai às vezes mudar todinha a sua matéria ou vai simplesmente derrubar. Existe muita
muito pouca pergunta incômoda sendo feita no Brasil. E quando as perguntas incômodas são feitas, o jornalista é criticado. E por outro lado, muitas das perguntas que são feitas não são feitas para o devido esclarecimento das coisas, mas para estimular uma narrativa. Às vezes uma narrativa ideológica, na maioria das vezes uma narrativa ideológica. Né? Em relação aos protestos que nós tivemos ao longo de 2015 e 2016 contra a Dilma Rousseff, contra o Lula, contra o PT, contra a esquerda, contra o esquema de poder que havia se montado no Brasil. A tentativa da imprensa era de vender a tese que estava sendo criada, né, nos grupos acadêmicos, nos centros partidários, nos diretórios de partido, de que na verdade se tratava de um bando de raivosos fascistas que queriam a volta dos militares para o poder. Fazendo uma reportagem sobre um mini protesto que havia ocorrido em favor do impeachment, ainda depois do dia 16 de março, a imagem da notícia era intervenção já. Ou seja, você tenta vender para a população uma coisa que não é. Isso se reflete na cultura. A Lei Federal do Incentivo à Cultura, número 8.313, conhecida como Lei Rouanet, foi criada durante o governo Collor e é o principal mecanismo de financiamento e incentivo à cultura do país. As empresas podem investir até 4% do valor de seu imposto de renda, recebendo o valor em forma de desconto e patrocinando projetos culturais. O Ministério da Cultura deve aprovar o projeto, para então o responsável poder captar o dinheiro. Já parou para pensar quem escolhe os projetos que são selecionados? E que projetos são esses? O grande problema são os editais. Nos editais existe uma comissão que vai julgar os projetos submetidos, né? Então, quais são os critérios da comissão? Aí tem lá uma série de critérios teóricos que eles têm que seguir, né? Mas na prática, a questão ideológica vai sempre prevalecer. Por quê? Porque a maioria das pessoas que participa do julgamento de editais são pessoas de esquerda. E não é só de esquerda socialista mesmo, entendeu? Não é esquerda... essa é a tendência. Então, você achar uma pessoa que, nesse tipo de edital, que não seja assim, é raríssimo. Você me perguntar quem faz parte de julgamento edital e que não é socialista, eu não vou saber dizer. E olha que eu conheço muitas pessoas, né? Então, o critério ideológico vai sempre prevalecer. Então, por exemplo, no meu caso, você quer fazer um filme sobre Olavo de Carvalho, eu poderia passar 30 anos tentando, submetendo aí, nunca ia passar, jamais, entendeu? A Lei Rouanet se tornou um meio legalizado de desvio de verbas públicas. O incentivo à cultura, cuja proposta inicial era financiar projetos de novos artistas, passou a ser destinada a artistas já consagrados que não precisariam de lei para se manter. Foi justamente na gestão do Gil que começou essa deformidade da Lei Rouanet. A Lei Rouanet já existia, mas essa coisa de beneficiar artista consagrado, artista tipo Ivete Sangalo, pessoas já com nome, já com anos de carreira, isso foi na gestão do Gil. Olha, a gente está para abrir aqui a CPI da Lei Rouanet, exatamente para chamar artistas que receberam dinheiro sem precisar da Lei Rouanet. Então, o que fica suspeito, para não dizer comprovado, é que a Lei Rouanet serviu para comprar essa classe artística. Dificilmente você vê um ator se posicionando contra o PT. Regina Duarte começou a bater duro, tomou uma geladeira na Globo. E diversos outros ou nada falam ou apoiam. Por exemplo, Luan Santana recebeu 4,5 milhões da Lei Rouanet. Será que ele precisa mesmo desse incentivo do governo para colocar diante dos seus shows? Será que um ingresso ali, que com certeza não é menos de que R$100 para um show dele, será que o ingresso do show dele já não é suficiente para ele se manter? E assim eles vão conseguindo comprar toda a classe artística. E traz muita gente a reboque. Quando um cantor fala alguma coisa, os seguidores dele, que são fanáticos por ele, adoram a música dele, adoram o trabalho dele no cinema e etc., eles não tendem a se confrontar com essa pessoa. Então é muito interessante para o governo ter essas pessoas ao seu lado. E aí já emenda no artista, já emenda logo o intelectual também, intelectuais, artistas, e vão trazendo eles para cá. Exemplo notório, Wagner Moura ficava aí no exterior denunciando o golpe. Chega a ser uma infantilidade hoje em dia ficar batendo nessa tecla do golpe. Mas eles ficam a todo momento batendo em cima disso até que vire verdade. Porque eles querem colocar nos livros das escolas
que houve um golpe em 2016 contra uma presidente eleita democraticamente. Os sistemas totalitários que nós tivemos no século XX, eles tiveram como principais fontes do ódio era a raça, a classe e agora é o apartheid intelectual. Se você não é de esquerda, você é burro. São todos os donos do poder, todos esses, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos septuagenários. Todos detiveram esse poder cultural durante esses 50 anos. Não é uma questão apenas de que eles têm um poder político em 13. Isso o empresário tem que entender. Eles foram coronéis do Brasil durante esses 50 anos. A cultura, você tem um cinema novo, você tem a Semana de 22, você tem a Tropicália, você tem todas essas manifestações de cultura de esquerda, cacete. Um dos exemplos do enviesamento dos projetos apresentados pela Lei Rouanet é o filme sobre José Dirceu, um dos petistas envolvidos com o mensalão, para o qual foi aprovado 1,5 milhões de reais. O deputado do PSOL, Jean Willis, também vai virar documentário. Será financiado por 842 mil reais do dinheiro público. O filme do Lula foi financiado em 12 milhões de reais, por empresas que entre elas constavam Camargo Correia, OAS e Odebrecht. Esses são apenas alguns dos exemplos do destino dos mais de 15 bilhões de reais investidos pelo PT através da Lei Rouanet. Na prática, o que vemos é que o dinheiro segue a ideologia. Na 10ª Mostra do Cinema e Direitos Humanos, o conteúdo deveria ser relacionado com um dos seguintes temas: população LGBT, população negra, população em situação de rua, combate à tortura, enfrentamento da homofobia, mulheres, participação política, direitos humanos e outras minorias. A maior parte do dinheiro vem das estatais. A Petrobras gastou mais de 400 milhões de reais na última década para aprovar projetos como o Projeto Pai e Filho, que conta a história de um homem aprisionado e oprimido pelo poder do pai, que procura enfrentá-lo para quebrar a hierarquia da família. Já o Projeto Joelma conta a história da inadequação da mulher nascida no corpo de um homem, rompendo aspectos da sexualidade e do gênero. O rapper MC Guimê, que fatura mais de 300 mil reais por mês, teve autorização de captar via Lei Rouanet mais de 500 mil reais para a produção de um DVD. Luan Santana conseguiu aporte de 4,1 milhões de reais para cobrir sua turnê e Cláudia Leite aprovou a captação de 6 milhões de reais para fazer shows no litoral norte do Brasil. No referendo do dia 23, você vai decidir se é contra ou a favor da proibição do comércio de armas. Reagir com uma arma, muitas vezes, pode transformar a situação numa coisa muito pior. Existe hoje no país mais de 15 milhões de armas na mão de civis. Se bala resolvesse o problema, o Brasil seria um paraíso de segurança, né? Olha, tinha artista que pedia o desarmamento, mas andava de carro blindado e seguranças armados até os dentes. Aí é muito cômodo, né? E eu consegui, através das minhas entrevistas, desmascarar esse povo todo. O Ratinho, por exemplo, eu lembro quando eu fui lá debater no programa dele, antes de entrar no programa, eu dei uma volta nas imediações do estúdio e comprovei que o carro dele era blindado. Comprovei que ele tinha 3 seguranças armados. Ele não tinha o direito de defender o desarmamento do povo quando ele não precisava disso, né? Outra, a Angélica, para você chegar no condomínio dela, a 300 metros você não conseguia chegar. Segurança totalmente armada. Se você acredita que vestir uma camisa branca com a pombinha da paz vai salvar a sua vida, use. Mas se você acha que uma arma dentro da sua casa, se você conseguir se antecipar à ação do marginal, vai salvar a sua vida, ninguém pode te negar esse direito. E é isso que nós defendemos, o seu direito de escolha. Se você quer, cumprindo os requisitos, você tem direito garantido. Coisa que, infelizmente, o governo do PT retirou isso do povo brasileiro. A violência pode ser usada para o bem ou para o mal. É que nem arma. A esquerda adora falar que a arma mata. A gente está num país que a gente sabe que tem mais arma que habitante e que a segunda emenda, que é o direito de legítima defesa, é sagrado. Quando a gente vê a discussão de desarmamento, de Obama e companhia, não tem nada perto com o modelo brasileiro. O acesso do bandido às armas já se dá na ilegalidade. Quem segue a regra foi eu. Fui eu que passei por um processo ultra mega burocrático de 5 dias úteis
que você precisa esperar de background check aqui nos Estados Unidos. 5 dias úteis. Você vai lá, compra a tua arma, que aliás custa mais ou menos 1/4 do que custa no Brasil, 1/5. A arma no Brasil custa 4, 5 vezes mais caro. Você compra a arma, espera 5 diazinhos e vai lá buscar. Foi o processo burocrático que levou. E não tem nenhum custo de despachante, R$1.000 de licença para cá e para lá, não tem nada disso. Porque é um país que entende um direito básico do indivíduo de legítima defesa. Todos os países aonde surgiram os grandes ditadores, uma das primeiras providências dele foi desarmar o cidadão. Hitler, Mussolini, esse cretino da Venezuela, são medidas adotadas para que eles não tenham resistência da sociedade. Só eles podem ter arma. Os países socialistas tendem a essa centralização, ao domínio com mão de ferro de todos os recursos do país. E isso eu acho muito perigoso, porque se esse controle centralizado cai nas mãos de uma pessoa com um caráter duvidoso, com intenções não lá tão boas, ele domina o país inteiro. Mas se for tudo descentralizado, é difícil que se instale, por exemplo, uma ditadura. Penso que é mais difícil. Inclusive, se a população estiver armada, é mais difícil que um governo imponha uma vontade que não corresponda à vontade do povo, se esse povo tiver condições de reagir. Agora, qual é a primeira coisa que se faz quando se quer dominar um povo? Desarma esse povo. O Instituto Sou da Paz, que trabalha pela redução da violência, acha que menos armas resultam em menos mortes. O que a gente precisa fazer é reduzir essa quantidade imensa que tem de armas circulando nas nossas estações. O Instituto Sou da Paz, que começou fazendo campanhas pelo desarmamento em 1997, receberam $492 mil da Fundação Ford do ano de 2007 a 2011 e $1,58 milhões da Open Society de 2013 a 2014. Que ONGs são essas? O que elas defendem? Lembra de Saul Alinsky? Segundo a CPI das ONGs realizada em 2007, foram apresentadas mais de 13 bilhões de gastos de diferentes esferas do governo. Para sindicatos foram repassados R$495.698.000. Segundo a CPI, 81 milhões foram encontrados sem justificativas de gasto. São centenas de milhões de reais todos os anos despejados nos cofres desses sindicatos que não prestam contas ao Tribunal de Contas, não prestam contas à Assembleia, prestam conta a eles mesmos. E tem mais, presidentes que passam 15, 20, 30 anos na presidência de um sindicato desse. É o estilo de Fidel Castro. Né? Eles cobram liberdade, democracia, alternância do poder, mas não praticam, porque eles são cretinos, porque eles são basofiadores, eles são pessoas que dizem, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nilcea Freire foi a responsável por coordenar as operações da Ford Foundation no Brasil. Foi convidada por Lula para ser ministra da Secretaria de Políticas das Mulheres e também foi reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foram mais de 2 bilhões de reais investidos em ONGs com posicionamentos de esquerda. O coletivo Leila Diniz tem como definição realizar uma luta antissistêmica contra o capitalismo, o racismo e o patriarcado. Receberam $120 mil da Fundação Ford. Por exemplo, a doutrina de gênero, né, que é uma tese esdrúxula aí, que vem desde a escola de Frankfurt, de uma maneira muito forte, com o movimento feminista, né, de destruição da sociedade atual. Né, isso é uma tese muito bonita, quando eles colocam assim, para dourar a pílula, mas o que está por trás disso é um ovo de serpente, é um cavalo de Troia. Né? Eles querem destruir a família como um processo de transformação da sociedade. E para criar não sei que mostrengo lá na frente, né? Eu continuei tendo muitos seguidores nas minhas redes e um dos meus contratantes, inclusive, sempre se metia nos meus posts. Tudo que eu queria postar, ele queria que eu postasse coisas que defendessem os gays, ele queria que eu postasse calendários de eventos de ALS do Rio de Janeiro, conquistas de movimentos gays que eu tinha que postar, tinha que falar com não sei o quê. Então, assim, eu via que que os GLS não queriam apenas que eu trabalhasse e oferecesse o meu trabalho como eu fazia normalmente. Eles queriam que eu abraçasse uma causa, uma agenda GLS. Uma agenda da qual eu nunca compactuei. A Universidade Livre Feminista, que tem como definição ser um projeto feminista construído de forma coletiva e colaborativa, receberam pelo menos $900 mil da Fundação Ford. A organização Afrografiteiras é um curso de formação em artes urbanas voltado para o protagonismo da mulher afro-brasileira.
receberam pelo menos $100 mil da Fundação Ford. E o Encontro Paranaense de Direitos Humanos é vinculado à Organização Terra dos Direitos vinculados ao MST. Receberam mais de $2.500.000 da Fundação Ford. E para onde mais o nosso dinheiro vai? O imposto sindical obrigatório é uma exclusividade brasileira. Não existe em nenhum outro país do mundo. Se você trabalha com a carteira assinada, sustenta a CUT. Além disso, as contas da CUT e de outras centrais sindicais são sigilosas. Não existe nenhuma obrigação dos sindicatos darem satisfação sobre como empregam o dinheiro que recebem do imposto sindical. O que essas fundações querem com esse investimento? Quem está por trás desse dinheiro? Um dos principais financiadores é um dos homens mais ricos do mundo, George Soros, formado na London School of Economics, universidade fundada pela Sociedade Fabiana. Soros é conhecido como o homem que quebrou a Inglaterra ao lucrar $1 bilhão em apenas um dia apostando contra a moeda britânica. Já foi presidente do CFR, o mais poderoso think tank americano considerado uma antessala da Casa Branca. Atua em organismos internacionais, foi um dos maiores doadores da campanha de Barack Obama, luta pela libertação das drogas e dá dinheiro para revoltas e revoluções nos 4 cantos do mundo, mudando toda a mentalidade dos jornalistas e estudantes para o politicamente correto. Quais são os objetivos de George Soros? Capitalista não necessariamente seja alguém que defende o capitalismo. O cara só vive no capitalismo. Por exemplo, é como você dizer que, sei lá, Cuba é um país socialista. Não quer dizer que qualquer cubano é um socialista. Vive no socialismo. Mas não quer dizer que ele defenda. Grandes movimentos, como Occupy Wall Street, são financiados por gente como, por exemplo, Fundação Bilderberg, Fundação Ford, George Soros, que eu comentei num podcast recente no meu site. Porque essas pessoas são o que a gente chama de metacapitalista, ou seja, alguém que funciona como capitalista sem ser, de fato. George Soros é um hiperinvestidor, cara que entende tudo do mercado. Por isso que até é uma bobagem que muita gente faz, tentar ficar ensinando leis de mercado achando que vai ir contra alguém. Esses caras entendem mais de lei de mercado do que todos os liberais juntos. Eles são o mercado. Agora, ele não acredita naquele negócio, ele quer poder. E eles não pensam de uma maneira individual, ou seja, eles não pensam como indivíduo, tipo, eu quero ter poder para mim. Ele está construindo um projeto de poder ali, para, às vezes, daqui a 100, 200 anos. Essas fundações são assim. Rockefeller está em qual geração? Nem sei mais qual. Eles começaram lá atrás. Vivemos em um capitalismo debilitado, sufocado pelo governo, chamado em inglês de crony capitalism. O governo regula diversos mercados. Agências reguladoras como a Anatel não deixam você ter escolha no mercado de telefonia. E a Ancine define uma cota de conteúdo nacional nos cinemas e nos canais de TV por assinatura. 11 milhões de pessoas trabalham para o governo brasileiro. Eles são pagos com o dinheiro da arrecadação de impostos. Todos esses funcionários têm salários vitalícios e não podem ser demitidos sem justa causa. Os nossos 513 deputados federais podem ter até 25 assessores. Contam com auxílio moradia, 14º, 15º salário e cotas de gastos parlamentares, que englobaram o auxílio paletó, uma ajuda de custo para comprar ternos que em 4 anos gastou R$252 milhões. E outros 600 mil cargos de confiança do governo. Esse mecanismo abre brechas para a corrupção ao criar um mercado de cargos, usado como moeda política em negociações de alianças partidárias. 1/4 dos funcionários em cargos de confiança eram filiados a um partido, e 80% deles era do PT. Todos os ministros do STF têm direito a motorista particular, o que não ocorre, por exemplo, na Suprema Corte Americana. Segundo o Portal da Transparência, só em São Paulo há 311 motoristas à disposição dos juízes. A Câmara Municipal tem 26 motoristas, 13 garçons, 7 auxiliares de cozinha, auxiliares de serviços odontológicos exclusivos, cirurgiões, dentistas, oftalmologistas, lubrificadores de veículos e vidraceiros. Isso são alguns exemplos de quem compõe o Estado brasileiro. Como resultado disso, grande parte da população tem como meta fazer parte do Estado passando em concursos públicos. Os gastos do governo federal, estaduais e municipais com o funcionalismo público somam 12% do PIB, totalizam 255,3 bilhões do dinheiro do povo em 2015. Tudo isso para serviços com índices de insatisfação elevado no Brasil.
Nos últimos 13 meses, nossos governantes gastaram 544 bilhões a mais do que arrecadamos, 10% do PIB brasileiro. As maiores empresas estatais como a Petrobras, Caixa Econômica Federal e tantas outras apresentam prejuízo de 60 bilhões e escândalos de corrupção como o Petrolão, o escândalo dos Correios e outros tantos golpes citados pela Operação Lava Jato e pela história do Brasil. Acho que hoje em dia não resta a menor dúvida que a gente está numa atmosfera totalmente comunista. Né? As pessoas são comunistas. O comunismo tem anticorpo porque eles têm uma dialética que não se sustenta. Então eles vão trocando de preferências. Agora, tem coisas importantes para a gente realçar aí. Você vê que a Rússia, que está fantasiada de ortodoxa de direita, está criando o maior exército do mundo com a China. Né? E dizem que essa aliança está por trás de todo esse Fórum de São Paulo. Que eles querem restituir a cortina de ferro com o Fórum de São Paulo. O Foro de São Paulo é a instituição que organiza a estratégia socialista na América Latina. Olha, a Internacional Comunista ela se reúne de tempos em tempos. Por exemplo, em 2005, se não me falha a memória, teve uma reunião em São Paulo e, inclusive, o líder do PSDB à época, o Aníbal Mendonça, ele era deputado ou senador, fez uma nota lamentando, né, que houve uma reunião da Internacional Socialista e não foi convidado o PSDB para fazer parte. E o pessoal ainda insiste em falar que o PSDB é um partido de direita. Não, o PSDB é um partido de centro-esquerda, são sociais-democratas. A esquerda nunca se preocupou muito em definir o que era a palavra, o que era cada palavra que ela estava usando. Na verdade, existia muito essa ambição de você ser contra alguma coisa, de você unir todo mundo, e estamos juntos nisso contra alguma coisa, então estamos no caminho certo. Né? Só que eles não diziam exatamente para onde que estavam indo e iam causando uma série de tumultos pelo caminho. Então estavam vendendo um futuro hipotético em nome do qual todas as ações no presente seriam justificadas. Aquilo foi muito fácil de entender e de aplicar aqui no Brasil, porque o debate público estava cheio desse pessoal propondo isso. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Tanto que muitos latinos-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Violou, 10 anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Tudo custou muito caro para o Brasil. Tudo custou muito caro para o mundo. Caro para a nossa educação, para as nossas crianças. Caro para a autoestima da humanidade e para todos os 100 milhões de mortos que perderam seus sonhos
em genocídios e na falta de liberdade. Herdamos a responsabilidade de acabar com a utopia. Nós temos o compromisso de aprender com o passado. Não podemos deixar esse episódio da história desconhecido. É nosso dever documentar tudo para que nas próximas gerações os jovens saibam que está na mão deles preservar a trajetória da humanidade. O mundo anseia pela verdade para se libertar e continuar crescendo. Não é só economia nem só política. É a manifestação dos valores da nossa sociedade, das nossas famílias, dos nossos antepassados e de todos os nossos filhos. Despertamos intelectualmente. Não há mais espaço para ditadores monopolizarem nas nossas vidas. Agora precisamos quebrar a dominação cultural que nos foi imposta. Durante 16 anos, os jornais, canais de TV e estações de rádio do Brasil se recusaram a noticiar a existência e as atividades do Foro de São Paulo. O Brasil parecia estar preso entre as malhas de uma articulação criminosa, que envolvia ao mesmo tempo a totalidade dos partidos de esquerda latino-americanos, a classe jornalística nacional, o sistema de ensino, as principais gangues de narcotraficantes do continente e uma parcela nada desprezível da elite política e financeira internacional. A gravidade desses fatos media-se pela amplitude e persistência da sua ocultação. Crescendo em segredo, o Foro de São Paulo tornou-se o motor principal das transformações históricas no continente, enquanto a ignorância geral fazia com que os debates públicos e a vida cultural se afastassem da realidade, se transformando em uma engenharia de alienação, fortalecendo ainda mais o crescimento de um esquema de poder que se alimentava da sua própria invisibilidade. A queda vertiginosa do nível de consciência pública nessas condições era inevitável. Um dos aspectos mais perigosos da situação é a facilidade com que os culpados se desvencilham de qualquer tentativa de denúncia, qualificando-a de teoria da conspiração. Mas quem falou em conspiração? O que vemos é uma gigantesca movimentação de recursos, de poderes, de organizações, de correntes históricas, tudo documentado. É o inimigo onipresente e invisível, sonhado por Antônio Gramsci.